Olá, pessoal, vamos falar sobre derivada e aplicações, tá? Bom, para isso vamos resolver alguns exercícios usando só derivando e outros usando aplicação. Então, vamos lá. Se eu tenho a funçãozinha f de x ao quadrado, x elevado a menos 2, menos x à quarta, para eu fazer minha derivada, eu vou ter o quê? Eu vou dar o tombo usando que eu vou estar usando a potência, né? X elevado a n, olha que eu derivo. Eu vou ter n, x, n menos 1. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, vai ficar menos 2, menos 2, menos 1, menos 3, menos 4x elevado a 3, porque eu estou tirando, subtraindo 1 aqui no 4. Então, eu tenho essa derivada. Se eu tenho essa daqui, eu vou estar usando a regra do produto. Regra do produto, porque eu tenho um polinômio vezes e elevado a y. Deriva a primeira, conserva a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, é o que a gente vai estar fazendo. A hora que eu derivo a primeira aqui, eu vou ter quem? 3y a terceira, aliás, 4, né? Y a terceira, mais 2 vezes 2, 4y, vezes e elevado a y, que é a segunda. Mais y à quarta, mais 2 vezes y ao quadrado, vezes a derivada de elevado a y, que é e elevado a y. Que eu posso colocar o e elevado a y em evidência. Então, aqui eu vou ter y à quarta, colocando só na ordem, tá? Porque vai sobrar esse termo e vai sobrar esse termo. Aqui eu tenho mais 4y à terceira, mais 2y ao quadrado, mais 4y. Então, eu tenho essa derivada aqui. Então, usando a regra do produto, ok? Se eu olhar para essa funçãozinha aqui, ó, eu vou precisar fazer o quê? X ao quadrado mais 4x mais 3 elevado a 1/3. Então, a hora que eu faço a derivada, vou dar o tombo, tá? Conservo o que tá aqui dentro. Faço 1/3 menos 1, então vai ficar menos 2/3, vezes essa derivada aqui, 2x mais 4. Então, eu tenho 1/3, como aqui ele está no denominador, porque eu tenho um expoente negativo, vai ficar a raiz cúbica de x ao quadrado mais 4x mais 3 ao quadrado, vezes 2x mais 4. Ok? Bom, se eu pegar aqui, trocar essa potência, em vez de ser 3, eu levar essa potência a 8. Vou fazer a mesma coisa, vai ficar 1/8. Então, aqui vai ficar 1/8. Tá? Então, a hora que eu vou derivar, vai ficar 1/8 vezes, tá? 1/8 menos 1 vai dar menos 7/8, vezes essa derivada. Então, eu tenho que pensar que sempre eu vou estar fazendo essa derivada aqui. Então, vai ficar 8. Como ele é negativo, vai ficar a raiz 8 desse termo toda a sétima. Não dá para extrair da raiz, porque ele tem é um grau menor. 7, 8 não dá. Uma vezes a derivada do argumento. Bom, se eu quiser que eu poderia estar colocando esse 2 aqui em evidência, vai ficar 2 sobra 2, se está dividindo aqui. Então, como que ficaria? 2x mais 2 sobre 8 que divide a raiz. Então, a hora que eu... Como está dividindo aqui, ó, aqui ficaria 4 vezes que multiplica a raiz e aqui somaria. Ok? Então, seria uma outra maneira de eu deixar a minha resposta, ok? Se eu tiver aqui, essa daqui, ó, ambas estariam usando a regra da cadeia. Nesse caso aqui, regra do quociente.
Então, vai ficar a derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre denominador ao quadrado. Então, para a gente estar fazendo aqui, vai estar ficando quem? Eu vou derivar o numerador, que eu tenho iw mais 2, vai ficar 1, multiplicando w ao quadrado menos 1, menos w menos 2, que vezes a derivada de w ao quadrado menos 1, que é 2w, sobre o denominador ao quadrado. Então, aqui no numerador vai sobrar quem? W ao quadrado menos 1, menos com mais menos, então w vezes 2w menos 2w ao quadrado, menos com menos mais 2 vezes 2w mais 4w, sobre o denominador ao quadrado. Então, aqui eu tenho menos 2w com 2w, menos w ao quadrado, mais 4w, menos 1 sobre o denominador ao quadrado. Então, eu vou ter o quê? Essa derivada, ok? Bom, aqui eu dado uma curva, tá? Eu quero encontrar o coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto P1 f de 1, e eu quero a equação da reta tangente. Bom, então a primeira coisa, minha equação da reta tangente é esse daqui, ó. Certo? O meu x0 foi dado que é 1. O meu y0 eu não sei, tá aqui no ponto. Então, o que eu vou fazer? F de 1. A minha f é x ao quadrado menos 2x mais 4, né? Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 4. Então, eu tenho 4 mais 1, 5, menos 2, 3. Então, o ponto que eu tenho aqui é 1 e 3. Então, eu já achei meu ponto. Mas eu preciso do m. Então, eu tenho o y e tenho o x0. Falta o m0. O m0, que vai ser no caso de 1, ele vai ser igual a f' para x igual a 1, tá? Então, para isso, vamos lá calcular o meu f'. Então, se eu tenho x ao quadrado, a hora que eu derivo, vai ficar 2x. Eu tenho menos 2x, quando eu derivo, vai ficar menos 2. E eu tenho 4, quando eu derivo, vai ficar 0. Então, aqui eu tenho a derivada. Vou lá calcular no ponto 1. Então, eu tenho 2 vezes 1 menos 2. 2 menos 2, 0. Então, meu m de 1 é igual a 0. Logo que eu posso concluir o quê? Que o coeficiente angular é 0, tá? O coeficiente angular tá aqui é 0. E a gente vai vir aqui substituir. Então, vai ficar y menos 3, coeficiente angular, vezes x menos x1. Toda essa parte aqui, ó, multiplicou por 0 é 0. Então, vai ficar y menos 3 igual a 0, y igual a 3. Essa é a reta, equação da reta tangente, tá? A essa curva, nesse ponto 1 e f de 1, e o coeficiente angular é 0, ok? Bom, eu quero dividir o quê? 120, o número, em duas partes iguais positivas. Então, eu vou fazer x, duas partes iguais não, né? Em duas partes positivas. Eu quero y e x positivo, tá? O 0 não entra. Então, tem que ser maior que 0, tá? Cujo produto de uma vezes o quadrado da outra seja máximo. Ok? Então, eu vou fazer o quê? X, tá? E a outra, e o meu y vai ser 120 menos x. Então, seriam as duas partes que eu tenho. O meu produto vai ser quem? De x vai ser x ao quadrado, 120 menos x. Então, vai ficar 120x ao quadrado menos x ao cubo. Distributiva aqui, ó. Então, eu tenho a minha função P. Vou fazer
pelinha. Então, vai ficar 240x menos 3x ao quadrado. Certo? Então, eu tenho que agora eu vou fazer o quê? Eu vou precisar igualar o meu pelinha a zero. Então, eu vou fazer 240x menos x ao quadrado igual a zero. Se eu fizer resolvendo a equação, que eu posso ver para o básico, eu posso fatorar. Menos x igual a zero, então x é igual a zero, não teria divisão, tá? Teria uma única parte. 240 eu esqueci do 3 aqui, certo? Menos 3x igual a zero. Então, x vai ser igual, eu vou passar esse daqui para lá, sinal positivo, tá multiplicando, vou passar dividindo, então eu vou ter 240 dividido por 3, que vai ser 80. Então, eu já achei uma parte. Para eu achar outra parte, eu só venho aqui, ó. Então, se eu tenho que x... Mas eu preciso ver se esse número aqui, ó, porque eu achei dois valores, né? 0 e 80. Eu preciso ver se o 80 ele é o valor de máxima. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Calcular x duas linhas. X' tá aqui. X duas linhas 240 menos 6x. Duas linhas de 80 vai ser quem? 240 menos 6 vezes 80. Bom, é obviamente que isso daqui vai ser o número negativo. Se é negativo, x igual a 80 é máximo. x0, ele vai ser positivo. Então, ele é mínimo. Então, o que me interessa é o x igual a 80. Eu volto aqui no meu y, que eu fiz o quê? 120 menos x. Então, o y vai ser quem? 120 menos 80 é igual a 40. Então, as partes que me procura é x igual a 80 e y igual a 40. Opa, esqueci do zerinho aqui, tá? E o produto? Se eu fizer o produto de x e y, eu vou ter 80 vezes 40, vai me dar 3.200, tá? Se eu olhar, fizer o primeiro ao quadrado vezes 40, isso daqui vai me dar 25.600, ok? Espero que tenham gostado. Bons estudos!